um enorme prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, me senti honrada e uma grande responsabilidade de falar sobre isso. E, como o pastor disse, eu praticamente nasci e fui criada nessa igreja, então estar de volta a casa é muito bom. Obrigada por isso, obrigada por participarem do meu sustento. Na verdade, eu não estudo necessariamente missões, eu acho que a gente está em constante estudo, mas eu trabalho numa missão. Você pode passar para mim? Eu trabalho numa missão chamada Avalanche Missões, tá? É uma missão que ela está localizada em Vitória, no Espírito Santo, e a gente atua desde 2004, a missão, nas problemáticas urbanas. Então, quais são as problemáticas urbanas? A gente trabalha tanto com... Para lá, né? Isso, a gente trabalha tanto com a questão das intervenções, como dos treinamentos. Então, a gente trabalha, por exemplo, nas áreas de sexualidade, de compulsões, de autocuidado. A gente trabalha na questão da moda consciente, o desenvolvimento humanitário, né, missões urbanas, artes e comunicação, e também essa questão da ecologia humana. E nós também lá em Vitória estamos ligados com os conselhos e os fóruns, né, o Conselho da Mulher, das DSTs. Então a gente tem dialogado com o município e o Estado nessa área, tá certo? Então tem ali, na verdade, as redes sociais, se você quiser dar uma olhada no site da missão. E o mais legal que eu acho é que o tema da missão é plantando um jardim em meio ao caos, que tem tudo a ver com o que eu vou falar, né? Tem tudo a ver com o que eu trabalho lá, que é nessa área de ecologia humana. E por que ecologia? Eco é a casa, logia é o estudo, então é o estudo da casa e da casa comum, que é o planeta Terra, certo? E na verdade, o equilíbrio entre essas coisas é a intervenção do homem nisso, por isso que é o aspecto. Quando a gente pensa em ecologia, a gente pensa só em natureza, em criação, mas a ecologia humana é a interação do homem nesse aspecto com a criação, certo? A gente falou um pouquinho sobre o cristão e a sociedade, né? A gente falou sobre o cristão e a política, e agora a gente vai falar sobre o cristão e o meio ambiente. Então, foi interessante quando eu vi a série de mensagens sobre isso, porque o que acontece? A vida do cristão não é setorizada. Ela não é setorizada, tudo está relacionado, inclusive o meio ambiente. E tudo isso é parte do nosso testemunho. Então a gente viu na semana passada aqui, quando falamos sobre política, é parte do nosso testemunho se envolver com isso, né? Sobre a sociedade, sobre todos os aspectos da nossa vida. E por isso que o tema é o cristão e o meio ambiente no cuidado com a casa comum. Tá? Então, assim como a natureza, nós também somos criados. E nós estamos relacionados com ela. Tá? Eu vou falar um pouquinho das problemáticas que a gente tem visto muito. Então, a gente tem um grande problema com plástico hoje em dia, né? Para você ter ideia, tem ilhas no oceano, em todos os oceanos, de quilômetros e quilômetros de extensão, que são onde os lixos se encontram e ficam boiando no oceano. É um problema muito grave. Já foi encontrado plástico no Poço das Marianas, que é o poço no oceano mais fundo que o homem já descobriu. Já foi encontrado plástico lá. A gente tem um grande problema com espécies que estão morrendo por causa dos plásticos no oceano. Os estudos dizem que em 2050, no oceano vai ter mais plástico do que peixe. Né? Tirando toda a poluição dos rios e das águas doces que a gente vê em relação a isso. Né? A gente vê também tragédias como Brumadinho e Mariana, uma irresponsabilidade, né? Nessa questão do cuidado da casa comum. Vazamento de óleo, aqui no litoral do Brasil, no norte. Tá? A gente tem tsunamis, como o tsunami de 2004, que afetou o Oceano Índico e vários países lá. Tem sismos no Haiti, a gente teve um terremoto esse ano no México. Tudo isso é uma questão da crise ambiental e dessa interação que a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Tá? A gente tem a praga dos gafanhotos, que veio esse ano também recentemente na África, na Argentina e vindo para o sul do Brasil, certo? E a gente tem esgotamentos de recursos. Para você ter ideia, os especialistas dizem que se toda a população mundial tivesse essa igualdade, igualdade também é um problema de ecologia, certo? Se todas as pessoas tivessem acesso, por exemplo, à mesma coisa que um cidadão dos Estados Unidos tem, nós não teríamos recursos suficientes. Nós precisaríamos de 4 planetas para sustentar o nosso consumo desenfreado e inconsciente das coisas. Também dizem que em 2040 a gente vai precisar de um outro planeta para as próximas gerações continuarem consumindo. Os recursos naturais estão se acabando, gente. Né? Os desmatamentos, 80% dos desmatamentos hoje é em função da pecuária e da alimentação
para os animais. Então talvez você se pergunte o que eu tenho a ver com isso. Você tem tudo a ver. Primeiro, por ser um cristão. Segundo, porque está afetado em todas as suas áreas. A maneira que você consome os seus alimentos, a sua roupa, tudo isso. São gastados 12 mil litros de água para se produzir uma calça jeans. Né? Então, assim, é preciso pensar. O mais recente relatório da ONU, ele trouxe um alerta. A fauna e a flora da Terra estão sendo destruídas numa velocidade nunca vista na história. A perda da biodiversidade não é apenas uma questão ambiental. Afeta o desenvolvimento, a economia, a saúde, a segurança alimentar, a qualidade de vida no planeta. A redução de espécies prejudica o funcionamento dos ecossistemas, responsáveis pela renovação dos recursos naturais essenciais, como água e como a manutenção do clima. Então, ecologia não é um assunto para ambientalistas ou ativistas. Ecologia é um assunto para mim e para você, porque afeta a nossa vida. É preciso, a gente vai ver agora que é preciso a gente mudar a nossa cosmovisão sobre isso. Porque a maneira que eu penso sobre isso afeta as minhas atitudes. E a gente vai para a base bíblica agora. Que é em Romanos, um texto clássico sobre isso, tá? Romanos 8, 19 a 21. Eu vou ler na NVI. A natureza criada aguarda com grande expectativa. E a versão Nova Linguagem de hoje diz impaciência, que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, ou se tornou útil, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Eu ainda não sou mãe, mas talvez as mães aqui entendem o que a Bíblia está falando sobre isso, e os pais que talvez acompanharam também. Né? Dizem que é uma dor bem insuportável. Né? Então, a gente vai falar agora sobre uma visão bíblica, cristã bíblica orientada em Deus. E eu quero orar antes disso. Tá bom? Então vamos orar? Querido Deus, obrigada por essa oportunidade de estar aqui falando com meus irmãos. Eu peço que o Senhor abra os nossos ouvidos e corações para entender a Tua palavra, Senhor, para entender a Tua criação através da Sua palavra, Senhor. Que o Seu Espírito nos convença daquilo que a gente tem feito ou deixado de fazer, Deus. Então, usa esse momento agora para falar conosco. Obrigada pela vida de cada um dos meus queridos que estão aqui ou que estão em suas casas, Deus. E vem falar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a cosmovisão cristã. A gente vai passar um pouquinho que é essa história da Bíblia. Não sei se você já parou para pensar, né? Algumas pessoas dividem a Bíblia alguns dividem em criação, queda e redenção e colocam a consumação dentro, mas a gente tem trabalhado assim, com a consumação separada, que é a história da Bíblia inteira. A criação, Gênesis 1 e 2, né? E daí a gente vai para a queda. Então a criação qual é a nossa origem? Tudo foi criado por Deus. Biblicamente, nós entendemos que tudo, absolutamente todas as coisas foram criadas por Deus. E tem a queda, que é a partir de Gênesis 3 a Gênesis 11. Você já pensou, se não tivesse existido a queda, a Bíblia só teria 2 capítulos? Interessante, não? Dividir ela assim. Então, a queda vai falar o que aconteceu, o que está de errado, né? Quando o pecado entrou. A redenção, a partir de Gênesis 12 até João 21, que é qual a saída para nós? Que nada mais é que o plano redentivo de Cristo. E na restauração, como será a restauração, né? Se haverá um julgamento, que todas as coisas começam em Jesus, elas continuam o plano extensivo de Jesus até a nova Jerusalém, novos céus e uma nova terra. Amém? Então é preciso entender isso, porque a gente vai entender que a criação também faz parte dessa história. Quando nós fomos criados, a natureza também foi criada. A Bíblia, a gente acabou de ler que na queda, a natureza também geme as dores de parto. A natureza também foi impactada por isso. E ela também faz parte da redenção. Então, ela está aguardando isso. E dentro disso, a gente bate um pouco nos mandatos. Não sei se você já ouviu falar esse termo, mas os mandatos espirituais de Gênesis 27 é que nós fomos criados à semelhança de Deus para expressá-lo. Ele deu a nossa identidade, a razão da nossa existência. O mandato social, que é o nosso relacionamento com Deus, reflete no outro.
essa expressão, ela tem que ser demonstrada através das nossas famílias, através da nossa ação, das nossas nações. E eu preciso falar desses dois, porque sem o mandato espiritual e sem o mandato social, eu não consigo falar sobre o mandato cultural, que alguns também chamam de criacional, que é o que a gente vai focar mais agora, né? Que é o nosso relacionamento com Deus, ele reflete nas pessoas e no meio ambiente. Tá? Tudo se relaciona. Nós se relacionamos com a sociedade, com o espaço físico. E daí o versículo de Gênesis 15 que fala: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar, ou seja, proteger, e para cultivá-lo, ou seja, desenvolvê-lo. Certo? E daí a gente vai ver um pouquinho. Só que dentro disso, desculpa, o pecado ele causou a queda. O pecado de Gênesis 3, descrito em Gênesis 3 na Bíblia, né, ele degenerou os nossos relacionamentos. A gente fala bastante que ele degenerou o nosso relacionamento com Cristo, mas não foi só com Cristo. Ele trouxe degeneração para o meu relacionamento comigo mesmo. Ele trouxe degeneração para o meu relacionamento com o outro e com a criação. Né? Então, todos esses aspectos, eles foram afetados pela queda. E eles, sendo afetados pela queda, eles causam uma perda nos nossos mandatos culturais que a gente acabou de falar. Como? Por exemplo, a nossa perda no mandato espiritual, ela provoca perda de identidade, perda de idolatria, tá? E ela traz confusão de todos os gêneros. Que a gente pode ver, aí hoje em dia acho que está muito mais claro essa perda da identidade, né? Então a gente tem a perda no mandato social também, tá? Que ela provoca os relacionamentos doentios na família, provoca na sociedade, nos povos e nações. A gente tem as guerras, a gente tem essa desigualdade, né? A gente muitas vezes estamos mais preocupados no dinheiro do que no outro. E a gente vai também para a perda do mandato cultural criacional, que ela provoca o desequilíbrio ambiental, tragédias ambientais, a poluição na nossa água, no solo e nos alimentos. Sabe por quê, queridos? Porque a violência no coração humano que foi ferido, contaminado pelo pecado, ela demonstra sintomas de doença no solo, no ar, na água e nos seres vivos, levando à extinção e à redução, a extinção de espécies e a redução genética, a poluição das águas, da terra e do ar, a destruição de habitats e do desenvolvimento de estilos de vida. A terra ela tem sido oprimida, como a gente viu. A terra geme com dores de parto. Tá? Contra o mal que nós provocamos irresponsavelmente, com os bens de que Deus colocou nela. Porque, como a gente viu na nossa cosmovisão, nós acreditamos que a terra foi criada. Então, tudo que nela coexiste é criação de Deus, assim como eu e você. A gente vai ver mais para frente que a gente não pode olhar para a criação como um ser menor que nós. Né? Para vocês terem ideia, isso tem provocado, inclusive, uma nova... Os estudiosos estão estudando como uma nova... como chama? Não é uma doença ainda, não chegou a ser levada ao nível de doença, mas é uma patologia, tá? Que chama ecoansiedade, que ela atinge principalmente crianças e adolescentes. E ela vai afetar, por exemplo, causando síndrome do pânico, ansiedade, depressão. De tantos essa geração, e até nós não estamos aquém disso, de ouvir sobre problemas climáticos, né, sobre a mudança climática, sobre os problemas ambientais, as pessoas, os estudiosos já estão elevando quase ao nível de doença, já está sendo estudado isso. Uma ecoansiedade, essa ansiedade por tudo que tem acontecido, para você ver como é uma coisa que tem afetado o homem como um todo. Né? E para isso, tem uma frase do Lynn White, e ele escreveu um livro chamado As Raízes Históricas da Nossa Crise Ambiental, que ele fala assim, ó, nosso estilo de vida e modo de relação com a natureza depende do que pensamos, cremos coletivamente. Para mudar a maneira de nos relacionarmos com a natureza, devemos começar por mudar aquilo que pensamos e cremos a respeito dela. Tá? Então é preciso um olhar diferenciado para a criação. Né? As escrituras elas vão nos orientar a olhar diferentemente para a criação. E o Lynn White também fala, na verdade, que os cristãos ocidentais, eles encaram a Bíblia sobre essa questão de dominar como desequilibradamente.
Só que, na verdade, eu não posso concordar muito sobre isso, porque se fosse só os cristãos, a gente está falando de países mais ocidentais, os países orientais teriam uma postura diferente. Países tais como China, Japão e outros países do Oriente, eles não têm essa postura diferente. Por quê? Porque a criação ela foi afetada como um todo. Então, não é só um problema dos países, dos cristãos ocidentais, mas de todos eles, que a gente tem que rever o nosso olhar sobre a criação. A gente tem que alinhar a nossa cosmovisão. Daí tem uma outra frase também o Papa Francisco, ele escreveu uma encíclica destinada a todos os cristãos da Terra. Na verdade, a todos os seres humanos da Terra. E essa encíclica é chamada de encíclica verde, chama Laudato Si, ou seja, louvado seja. E lá nessa encíclica, se você tiver oportunidade, leia, é um documento sensacional, que fala sobre esse cuidado, sobre essa visão bíblica da criação. E ele cita o patriarca Bartolomeu, que na verdade era um representante da igreja ortodoxa no passado, que ele fala assim, ó, quando os seres humanos destroem a biodiversidade da criação de Deus, quando os seres humanos comprometem a integridade da terra e contribuem para as mudanças climáticas, desnudando a terra das suas florestas naturais, destruindo as suas zonas úmidas, quando os seres humanos contaminam a água, o solo e o ar, tudo isso é pecado. Um crime contra a natureza, um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Eu não sei se você já tinha parado para pensar sobre isso, que o jeito que a gente lida com a criação, com o meio ambiente, se não for através da Escritura, se não for através da visão bíblica, a gente está pecando. Quando eu me dei conta disso, eu chorei realmente. E eu parei para pensar, porque às vezes a gente diminui o pecado a algumas ações, mas o cuidado com a criação também, se ele for desenfreado, se ele não for através da Bíblia, ele também é um pecado. Nós temos a responsabilidade, como cristãos, pelaquilo que nós recebemos de Deus, de proteger e cuidar. Porque mesmo depois, essa responsabilidade foi dada lá no jardim, né, quando o ser humano foi colocado no Éden para cuidar e proteger. E mesmo com o pecado, essa responsabilidade não acabou. Mesmo depois de Gênesis 9, nós ainda temos essa responsabilidade de cuidar e proteger. Então, é preciso alinhar as nossas cosmovisões, tá? E daí o Amós vai falar sobre isso, que é preciso, a gente usa um exemplo que é o prumo do pedreiro, que ele alinha a cosmovisão para uma visão bíblica. Por quê? Porque nós não podemos ter uma visão utilitarista. Na verdade, quem divide nessas três visões é Francis Schaeffer, que ele escreveu um livro, na década de 60, ele já começou a pensar sobre esses problemas, ele escreveu um livro que chama A Poluição e a Morte do Homem. Tá? Francis Schaeffer era um pastor presbiteriano, muito preocupado com essas questões, e esse livro é muito legal, uma biografia que eu indico. E ele divide essas cosmovisões em três. Uma visão utilitarista, que significa o quê? Eu vou cuidar porque eu preciso dela. Então eu vou plantar uma árvore porque a árvore ajuda, né, a purificar o ar. Eu vou cuidar dessa água porque eu preciso dela para beber. Isso é uma visão utilitarista. Eu cuido porque eu preciso. Eu não cuido porque Deus criou. E tem uma outra visão também que é errada, que é uma visão idólatra, né, que eu vou elevar a natureza como se ela fosse divina. Eu vou adorar ela. A gente consegue pensar em algumas culturas que falam sobre isso. Então, essas duas visões, elas não são bíblicas. Então, se você, por acaso, tem algum tipo dessa visão, você precisa voltar ao prumo, realinhar essa sua cosmovisão para uma visão bíblica centrada em Cristo, que nós devemos dar e proteger e desenvolver a natureza para a glória de Deus. Tá? Que isso é um aspecto da mordomia. Não sei se você já ouviu esse termo, que nada mais é que o cuidado que foi nos dado, que Deus nos deu através da Bíblia, de bons mordomos. Né? A questão do domínio que a Bíblia fala é de mordomia, não é de utilitarismo. Tá? E se você pensar, a gente viu que toda a natureza tem gemido com as dores do parto, tudo isso tem afetado com a questão do pecado, que afeta nós e afeta a criação, mas o plano de Deus não acabou por aí. O plano de Deus para o homem e para a criação, ele não parou por causa do pecado, ele continua. Porque vai falar assim, ó, Deus nos reconciliou por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Então essa é uma resposta bíblica para todos esses problemas. Se você pensar,
É muito pequeno a gente pensar que a resposta bíblica para os problemas climáticos é só uma simples ação. Não, mas é o ministério de reconciliação, de nós nos reconciliarmos com o Criador e com a criação. Porque nos foi dada esse ministério de reconciliação. Então a gente pode se reconciliar com a natureza. Porque a natureza está guardando isso, inclusive. Todos os relacionamentos quebrados lá fora, lá atrás, na queda, eles podem ser reconstruídos e reconciliados. E eu e você, que somos salvos, nós temos a condição de fazer isso. Porque Deus, Ele nos deu ferramentas. Ele nos deu sabedoria. Ele nos deu o seu próprio espírito para desenvolver. E talvez você pense assim, mas eu não sou da área. Eu não sou da área de ecologia, eu não tenho nada a ver com biologia. Mas as ferramentas que Deus deu, elas estão dentro da política, da ciência, das tecnologias, da arte, da música. Porque nós temos que repensar sobre todos esses aspectos, tecnologia, ciência, arte, música, e o que você pensar a partir de uma perspectiva de Deus, de glorificar a Deus. Se eu trabalho numa fábrica de carro, e eu produzo carro, eu vou pensar em carros que eles glorificam a Deus no meio ambiente, que poluam menos, que usem combustíveis que não sejam combustíveis fósseis. Então, pensa no que você faz, na sua profissão, o que você pode fazer. Você tem que fazer para glorificar a Deus, e glorificar a Deus também significa cuidar do aspecto meio ambiente. Então faça isso, repense sobre isso. É preciso viver em novidade de vida. Romanos 6 vai falar isso, que é preciso viver uma novidade de vida, e essa novidade de vida atinge todas as áreas da nossa vida. Por isso que a gente está estudando esse tema, o cristão cidadão. E se você parar para pensar também, como a gente está pensando sobre ecologia e meio ambiente, você já pensou que a gente também está cumprindo o mandato de cuidar do próximo, de amar o próximo como a nós mesmos? Por quê? Quando eu estou cuidando disso, eu estou pensando também nas próximas gerações, eu estou pensando no outro. Eu não pego isso aqui que é lixo, eu estava até conversando ontem, dei esse exemplo. O que a gente tem? Esse lixo aqui eu vou jogar lá. Só que lembra que não existe fora, gente. Você já viu alguém jogar lixo fora do planeta? Se alguém conseguir, me avisa, porque... né? A gente vai revolucionar o mundo, não existe fora. O que você joga dentro. Dentro dos oceanos, dentro dos rios, dentro do solo. E isso tem as consequências que a gente está vendo aí. Várias delas. A própria pandemia. Já pensou sobre isso? Olha como somos afetados. Chegar aqui na igreja e não poder cumprimentar as pessoas, né? Por quê? Isso é um problema de ecologia. Porque a gente está afetando os ecossistemas. Então você pensa que isso não te atinge? Não atinge todas as áreas. Os especialistas dizem que essa é a primeira das pandemias mundiais. A primeira. A gente está quase não aguentando essa, imagina? Então, pela misericórdia de Deus, né, a gente vai passar isso. Mas então comece a repensar sobre isso mesmo. Né? Nós não somos os proprietários. A gente não pode ter uma visão que a gente é proprietário e dominador. E que somos autorizados a saquear a terra. A palavra diz que Ele nos confiou a nós. E tem um versículo que fala assim, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Então Ele confiou a mim e você. Se eu confiar para você uma coisa, eu espero que você cuide disso. Não é verdade? Então, é isso que o Senhor espera de nós também. E daí, na verdade, antes de eu voltar aqui... baseado no fato que vai haver uma restauração total no futuro, não somente do homem, então até o pastor falou assim, os nossos corpos vão ser glorificados, né? A criação também será. A criação também será renovada e restaurada. Né? Então um cristão que acredita na Bíblia, ele deveria ser agora, com a ajuda de Deus, porque a gente precisa da ajuda de Deus para isso. Né? E do Espírito Santo, tratar a natureza de uma forma que ela será. Ela não será perfeita agora, mas ela deveria ser substancialmente. Porque senão nós estamos perdendo o nosso mandato. Então, eu não sei se você já ouviu, a gente fala que a gente vive o já e o ainda não. Lembra quando a gente falou na Bíblia, na história da Bíblia, que tem a consumação? A gente já vive a consumação. Porque Jesus já veio. Essa história da restauração já chegou para nós. Só que nós ainda estamos esperando a Nova Jerusalém, mas a gente já vive isso. Então a gente tem que tratar a natureza com esse cuidado de mentes que já foram restauradas do pecado.
Nós continuamos pecadores, mas a gente tem a nossa renovação da nossa mente, que acontece diariamente, não é isso? Que a gente acredita? Então a gente precisa viver assim. E daí também, olha que incrível, a gente vai para a Constituição Federal. Eu nunca tinha parado para ler a Constituição Federal até eu começar a me esbarrar com esses temas. Nós temos a Constituição Federal em relação ao artigo 225, ele é uma das mais avançadas no mundo, né, sobre essa questão do meio ambiente. A gente só precisa fazer acontecer, né, como eu diria, e também conhecê-la. Por quê? Nós precisamos saber dos nossos direitos e deveres. A gente não pode ser analfabeto. Né? A igreja, ela é um lugar de aprendizado. Então, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, porque a igreja é esse lugar de aprendizado. Esse lugar de a gente parar e olhar para a Constituição também. Né? Não é porque Constituição, porque o poder legislativo é diferente do poder da igreja, mas porque a gente está nesse ambiente de aprendizado. E fazendo isso, você imagina se nós cumprirmos essa questão da mordomia, do cuidado com um ambiente ecologicamente equilibrado. Você imagina o bem comum que a gente vai estar fazendo para todos, e essa vai ser essencial na qualidade de vida e um testemunho. Sabe por quê? Porque talvez, quando a gente cuide disso, a gente vai conseguir, essa questão de evangelismo, chegar em lugares que a gente não chegaria se a gente não estivesse falando do meio ambiente. As pessoas precisam olhar para nós, cristãos, e verem a nossa fé aplicada à ecologia, ao meio ambiente, ao cuidado da casa comum. Essa é minha casa, essa é a nossa casa. Então a gente precisa cuidar da nossa casa. Assim como eu preciso cuidar da minha casa. O pastor disse que nossos corpos vão ser glorificados. Mas você deixa de cuidar? Você vai tratar de qualquer jeito? Quando for para o céu vai ter um cabelo bom, né? O pastor falou, vai ser um corpinho legal. Você deixa de cuidar? Não. Então por que a gente está fazendo isso com o meio ambiente? Então a gente precisa cuidar. E isso também vai ser uma maneira de evangelismo. Certo? Então, a Constituição ela vai falar assim, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse direito, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele foi elevado a um direito fundamental. E o mais interessante é que o direito fundamental, ele não tem categoria, esse é mais importante que aquele. Então, por exemplo, vamos rever alguns direitos fundamentais. Você tem direito a culto livre, né? A adorar aquilo que você acredita. Você tem direito a se alimentar. Você tem direito à educação. Você tem direito à saúde. Talvez a gente pode pensar ao trabalho. Isso é um direito fundamental. Ele não tem um é mais importante. É mais importante eu comer do que trabalhar. Ou é mais importante eu trabalhar do que estudar. Todos eles são direitos fundamentais. Todo o cidadão tem esses direitos. E um direito de um ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental. Né? Só que a gente não conhece. E daí o Francis Schaeffer, na verdade o Papa Francisco, na encíclica, ele fala assim, a falta do contato físico ajuda a cauterizar a nossa consciência ecológica. E aí a gente vai ver algumas pessoas que têm feito a diferença. Né? Então a gente tem pessoas do meio cristão e do meio não cristãos. Então a gente tem a Vandana Shiva, talvez alguns sejam conhecidos, outros nem tantos. A Vandana Shiva, ela é uma física nuclear, tá? Ecofeminista no sentido dos direitos da mulher na Índia, porque ela é indiana e lá a gente tem essa questão da desigualdade de gênero muito forte. E ela é ativista ambiental. Era uma personagem muito importante na batalha pelo controle das sementes. Porque a gente, talvez isso não está para mim e para você, mas o controle das sementes é um dos pontos principais, porque começa na plantação. Então a gente tem grandes indústrias e produtores de grande porte que controlam o domínio das sementes. Então, talvez um produtor familiar, se ele vai plantar, ele não tem os mesmos recursos, não sai daquele mesmo jeito. Então, ela é uma ativista nessa área. Tem feito a grande diferença no mundo e ela não é cristã. Daí a gente tem a nossa Marina Silva, reconhecida internacionalmente. Né? Ela ganhou um prêmio em 2007 da ONU sobre Ela vai contra o desmatamento, né?
como que fala? A luta pelo desmatamento, tá? E ela tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, ó, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Se a gente cuidasse, a gente sairia mais barato na conta do que se a gente tiver que reparar. E daí você pensa em que conta? Tudo, na sua saúde. Olha a pandemia aí, gente. Né? Na sua alimentação, em tudo. Então, se a gente cuidar, vai sair mais barata essa conta. E Marina Silva, ela fala muito sobre isso e ela tem sido bem reconhecida internacionalmente. A gente tem outra que é uma jovem sueca, ativista ambiental, a Greta Thunberg. Provavelmente você viu nas redes sociais, né? Que ela saiu, em frente ao parlamento em Estocolmo, ela fazendo toda essa, como fala, esse ativismo no sentido das mudanças, né? Do cuidado das mudanças climáticas e da nossa crise ambiental. Ela foi considerada, em 2019, ela foi considerada a personalidade do ano pela revista americana Times, tá? E tem uma outra também cristã, que é a Catarina, não sei o nome dela, Haihoe. Tá? Ela é uma cientista atmosférica cristã contra as mudanças climáticas. Ela tem um vídeo na internet que ela fala sobre isso. Então ela tem, através da profissão dela, e ela fala que a coisa mais importante que a gente pode fazer no combate contra isso é falar sobre isso. Falar de uma perspectiva bíblica. Porque, se você pensar, lembra quando a gente olhou para a Constituição? Talvez você não vai chegar com a Bíblia em alguns lugares, mas se a sua cosmovisão ela for alinhada biblicamente, você vai chegar com propriedade em qualquer lugar, você vai falar sobre aquilo. As portas vão estar abertas. Porque ter uma cosmovisão bíblica alinhada é uma visão que defende a criação, o cuidado da criação, o mandato que foi nos dado lá atrás. E ela faz isso muito bem. Tem um vídeo, se você quiser dar uma procurada depois, muito bacana sobre ela, tem tradução em português, tá? Daí a gente pode pensar um pouquinho nas estratégias que a gente tem para adotar boas práticas. Né? E daí tem esse versículo que a gente adota boas práticas aonde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. A gente poderia colocar em São Paulo, no Brasil, na América Latina e no mundo. Você está em algum desses lugares, querido? Então, a gente precisa rever, lembra que eu falei lá atrás? A maneira que a gente enxerga o mundo vai ter as nossas ações. Então, para a gente ter práticas sustentáveis, a gente tem que fazer isso onde Deus nos mandar. Toda a pretensão de atuação, ela requer mudanças profundas, tá? Nos estilos de vida, no meu e no seu, no estilo de produção, nos modelos de consumo, nas estruturas consolidadas de poder que regem nossa sociedade. Se nota uma crescente mudança, uma crescente preocupação nisso, mas ainda não é suficiente. Então, por exemplo, como a gente poderia atuar aqui? A gente poderia, por exemplo, fazer o que a igreja me chamou para fazer aqui, falar sobre isso. Né? Falar sobre educação ambiental. Você pode. Eu não sou formada na área, eu não sou ambientalista, não sou da área de biologia, eu sou da área de tecnologia por minha formação. Então você pode falar sobre educação ambiental também onde você está. Você pode também defender o meio ambiente. Você pode reciclar o seu lixo. Você recicla seu lixo? Ah, mas não tem um posto de coleta. Em algum lugar tem. Né? Então tem uma frase que fala assim, ó, a conveniência não pode ser o detrimento em questão ao meio ambiente, ou seja, eu não posso fazer só o que é conveniente. Ah, mas não tem lugar para mim jogar meu lixo, não tem a coleta seletiva em São Paulo. Gente, minha mãe sempre falava assim, ó, quem quer faz. Né? Se você quer pensar biblicamente, se você quer parar de pecar em relação a isso, você consegue fazer muitas coisas. Você pode fazer arborização, plantar uma árvore. Quem já plantou uma árvore aqui? Eu já plantei. É muito legal, né? Tem uma árvore numa casa que eu plantei quando eu era pequenininha. É tão legal ir lá, um orgulho que a gente sente. Né? Você pode plantar um jardim na sua casa. Tem até estilos de decoração interna agora, chamado Urban Jungles, que você traz as plantas para dentro de casa. Olha que bacana. Você pode pensar numa agricultura mais urbana, pensar em agricultura familiar, você pode construir uma horta. Né? Imagina, por exemplo, se aqui na igreja tivesse algum espaço com uma horta para as crianças do culto infantil, 15 minutos no domingo descerem lá e cuidarem. Um dia elas levam um alface para casa. Olha a educação ambiental que a gente está trazendo para essas crianças.
há uns meses atrás, antes da pandemia, eu vi que a igreja estava com a campanha de garrafinha, fiquei tão orgulhosa. Gente, imagina quantos copos a gente consome, são usados uma vez e vão para o lixo. Vão parar nos oceanos, vão parar. Então, assim, pense sobre isso. Não pense eu vou ter uma festa, não quero lavar a louça, vou comprar descartáveis. Gente, a gente está pagando preço por isso. Então, assim, né, muda a sua cosmovisão. A gente pode pensar em políticas públicas, cobrar. Está chegando a eleição aí, gente. O deputado, a pessoa que você está colocando lá, cobrar ali por políticas públicas. Né? Planos e programas governamentais em todos os níveis. E outra coisa, o consumo consciente. Lembra que eu falei de quanto gasta para produzir uma calça jeans? A moda, produzir moda, é um dos poluentes muito grandes no mundo também, essa questão do tingimento. Polui rios e águas, muitos litros de água para tingir uma roupa. Se a gente for pensar sobre moda e consumo consciente, tem a ver com outro também. Se eu estou pagando barato numa roupa, a gente tem uma escola de moda consciente lá na Missão, às vezes você paga R$10 numa blusa, você fica super feliz. Olha como você está sendo utilitarista. Você já pensou que para comprar aquilo lá, alguém pagou um preço para produzir aquela roupa barata? Alguém pagou um preço para produzir aquela comida barata? Olha o seu consumo de carne, não estou dizendo para ninguém virar vegetariano, nem eu sou. Mas você já pensou em consumir menos? Lembra que 80% do desmatamento é em função de pastagem. Quando a gente olha para o Velho Testamento, tinha o jubileu, a terra produzia 7 anos, e durante 7 anos ela descansava. Está na Bíblia. Sabe o que a gente faz agora? A terra produz 7 anos, depois de 7 anos vira pastagem. A terra não descansa, ela não se renova. Então, assim, pense no que você tem consumido. Que boas novas nós podemos trazer? Sabe o que é interessante? Entre os crentes, os problemas da crise ambiental, eles vão desde a negação do problema à indiferença. Quando o cristão é um homem, quando o cristão ele é o ser que deveria ter razão, ele tem a razão para tratar a criação num alto nível de respeito. Não porque eu adoro, não porque eu preciso, mas porque glorifica a Deus. Tudo isso, tudo que eu falei, você ir para casa plantar uma horta, você ir para casa reciclar seu lixo, não vale a pena. Não vale de nada. Se nós não reconhecemos o pecado de sermos mal mordomos da criação. Porque a gente não pode viver os frutos da queda. A gente não pode tratar a criação como se ela não estivesse em processo de redenção também, nos aguardando. Lembra que nós vivemos o já e o ainda não? E a gente não pode fazer tudo isso, porque a gente não pode chegar para Deus e falar assim, essa verdade ainda não chegou para mim, essa verdade chegou. Se ela não chegou até hoje, ela chegou agora que você está me ouvindo. Você em casa também está me ouvindo. Essa verdade já chegou para você. E eu espero que não pare por aqui. Eu espero que você se interesse mais por isso. Porque isso é parte de quem somos e da criação de Deus. E viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Se a gente voltar lá para Gênesis, Deus parou e observou. Ele criou. Ele parou, observou e viu que era bom. E a Bíblia ainda continua. E viu que era muito bom. Tem contemplação aí. Tem um ato de contemplar a criação de Deus. Porque a criação de Deus, a natureza, ela revela aspectos de quem Deus é. Eu não sei se você tem o hábito de parar para contemplar. De ir para um parque, de ir para uma praia, de ir para uma montanha. De ir para uma simples plantinha, se você tem uma suculenta em casa. E observar e ver aspectos do Criador naquilo. Contemplar, adorar a Deus por quem Ele é. Porque Ele demonstra os aspectos dEle, como a criatividade, a bondade, a misericórdia, o amor, a compaixão através da sua criação. Então, se você não consegue enxergar aspectos do Criador na criação, eu ouso dizer que é preciso você rever a sua conversão. Porque a criação, os Salmos, se não me engano, o Salmo 105, e tem um outro Salmos, que ele vai falar sobre isso. Como a criação adora a Deus, como a criação revela quem Deus é. Então é preciso a gente olhar para a criação e ver aspectos do próprio Cristo e tratá-la
como ela precisa ser tratada com respeito. Porque nós não somos aquém dela. Nós não somos maiores que ela ou menor que ela. Nós somos também criados. Tem uma que chamam de teologia da criação, que é o trato da criação também, né? Que é preciso repensar nessa teologia da criação. Que a criação, ela glorifica a Deus. A nossa motivação, quando a gente olha para a criação, é adorar a Deus, é glorificar a Deus, quem Deus é. Um outro ponto é que ela expressa o caráter de Deus, como eu já disse, né? E nós deveríamos abençoar a criação. Mas como eu posso abençoar a criação? Fazendo o bem, tratando, cuidando, sendo um bom jardineiro. Se você não gosta de jardinagem, tem uma má notícia. Nós fomos criados para ser jardineiros, para cuidar da criação. Nós somos colocados no jardim. E esse jardim continua. Né? A gente continua na Terra. A gente continua no planeta. Então nós continuamos dentro do jardim. Nós somos expulsos do Éden, mas estamos no jardim de Deus. Então a gente tem que abençoar a criação ao invés de amaldiçoar, ao invés de degradá-la. E esquecemos que nada é autônomo, mas tudo está sob o domínio de Cristo. Nós não podemos rebeldemente nos posicionarmos no centro do universo. Ao longo da história, a igreja tem se posicionado, na verdade, ela não tem se posicionado contra o abuso da natureza. Mas como os cristãos, nós não devemos agir como homens caídos. Então nós deveríamos ser os exemplos de cuidado com a criação, quando a gente pensa nisso. E se a gente olhar, num geral, tem muitos casos específicos, dei 2 exemplos de cristãs. Tem muito mais gente que acredita em outras coisas, que tem outra cosmovisão cuidando, do que cristãos. Entre 20 dos países mais poluentes, 13 deles são denominadamente cristãos. Então é preciso pensar sobre as nossas tecnologias. É preciso pensar sobre a nossa ciência. Sobre o que você faz, querido. A partir de Cristo. Tudo passa por Cristo. Então é preciso se arrepender pelo que a gente tem feito. Não é uma conversão? Não é isso que é a salvação? Uma conversão de mente? É isso que a gente precisa. Tá certo? Obrigada. Espero que isso tenha feito a diferença em você, porque faz a diferença em mim. Enquanto eu falo, eu penso nas minhas ações também. Né? Eu preciso mudar, eu preciso alinhar minha cosmovisão. Certo? Obrigada, pastor. Deus abençoe. Deixa eu só colocar algumas referências, que se você quiser dar uma olhadinha, eu dei a referência desse livro. Oh, peraí. Ops. Na verdade, de novo, né, o versículo que diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Nós. E tem uma... Nunca sei para onde eu aponto. Passa só o slide para mim, para o próximo. Acho que é o último. Eu não consigo. Não? Tá, tudo bem. Tem 3 referências, tá? Poluição e a morte do homem. Tem as raízes da nossa crise ambiental, de Lynn White. E tem a encíclica Laudato Si do Papa, que é muito interessante você ler. Me abençoou muito lendo isso e pensando nesse cuidado, tá bom? Deus os abençoe. Fique com Deus. Obrigada.